Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a Microsoft, uma empresa que todos vocês conhecem muito bem pelo pacote Microsoft Office e pelo sistema operacional Windows. Antes, esse era o principal negócio da empresa, mas os tempos mudam e hoje o negócio central é o Microsoft Azure. Esse é um sistema de computação em nuvem e, basicamente, são centros de dados espalhados pelo mundo todo e muitas empresas, até mesmo corporações inteiras, alugam poder de computação da Microsoft para uma grande variedade de finalidades. E você provavelmente não sabia que o ChatGPT operou exclusivamente no Microsoft Azure por muito tempo e só muito recentemente começou a usar outros serviços também. Agora vamos dar uma olhada no gráfico das ações. Esses são candles mensais. Aqui eles começam no ano 2000, embora na verdade as ações sejam negociadas na bolsa desde 1986. E vale ressaltar que ela passou por um grande número de desdobramentos, ou seja, splits de ações. E se você tivesse comprado uma ação em 1986, graças aos desdobramentos, hoje ela teria se transformado em 288 ações. Na época do IPO, ou oferta pública inicial, a ação custava US$ 21. Hoje, essas 288 ações valeriam mais de US$ 130 mil. É assim que em 40 anos, US$ 21 se transformam facilmente em 130 mil. Mas há uma nuance. Hoje todos somos espertos, mas naquela época, tanto tempo, reconhecer que essa era a empresa certa para investir, claro, não era fácil. Agora vamos olhar para outro ponto, o segmento amarelo que conecta dois pontos. O primeiro ponto é o pico do ano 2000, quando começou a crise das .com e a ação começou a cair, atingindo seu ponto mais baixo durante a crise das hipotecas em 2009. Depois, ela voltou ao ponto de onde começou a cair por volta de US$ 60, e isso aconteceu em 2016, ou seja, 16 anos depois. Por que estou mostrando isso para você? Estou mostrando isso para que você entenda que investir no momento errado pode tornar seu investimento improdutivo por até 16 anos. E se olharmos para o índice Nikkei, vemos uma situação semelhante, só que lá durou não 16 anos, mas 30 anos. Ou seja, o índice caiu e levou 30 anos para se recuperar aos valores anteriores. Vale a pena comprar a dólar? Não tenho certeza. Se olharmos para os segmentos vermelhos, essa é uma divergência que terminou com uma correção que não foi muito profunda. A ação caiu de cerca de US$ 350 para em torno de US$ 200, então nem chegou a cair pela metade. E, de acordo com a RSI, ainda não chegamos à zona que vimos durante a crise das hipotecas, ou seja, a área em torno de 30. Ou seja, esta já é a zona de sobrevenda. A média móvel de 50 meses impediu que a ação caísse. Depois, o crescimento foi retomado e uma nova divergência se formou, marcada pelos segmentos amarelos. E agora atenção, aqui vai uma pergunta. Essa queda, que foi de cerca de 20% a partir do topo, realmente corresponde à escala do crescimento anterior? Muito provavelmente não. Você deveria vender essa ação a descoberto. Não tenho certeza, mas definitivamente não é o melhor momento para comprar agora. Primeiro, a presença de uma divergência indica o risco de uma queda. Segundo, se você for comprar, deve ser após uma queda mais acentuada, pelo menos até a região da média móvel de 50 meses. E considerando que já caímos até essa média duas vezes, a próxima queda pode ser ainda maior, chegando a cerca de US$ 270. Além disso, se você se lembra de uma de nossas análises anteriores, notamos que o preço tende a retornar ao ponto onde a divergência começou. Então, seguindo essa lógica, a ação poderia cair para cerca de US$ 100. Sim, pode parecer irreal, mas lembre-se da Grande Depressão. Naquela época, o mercado caiu cerca de 90%. Tudo desapareceu. Se você olhar de perto os candles mensais, verá que ocorreu aqui um engolfo de baixa no candle de julho de 2025. Esse engolfo aconteceu em novembro de 2025, e o alvo para a queda era a base do candle de junho, US$ 457, que já alcançamos com sucesso. Mas agora, como não temos nenhum padrão de reversão, o próximo alvo de queda é US$ 431. O próximo alvo é fechar esse gap aqui em US$ 392. E, finalmente, o próximo alvo é a base do candle de abril, que é US$ 375. E bem aqui, nós também temos a média móvel de 50 meses. Então, antes dos US$ 375, eu não consideraria nenhuma compra. Eu também teria paciência e esperaria até o momento em que o indicador RSI entrasse na área de valor 30. Sim, pode levar muitos anos de espera, mas isso é muito melhor do que ficar anos em uma posição perdedora que você comprou a um preço muito alto. Agora, vamos mudar para os candles semanais.
Nos candles semanais, podemos ver que um nível muito importante está sendo testado, a máxima local de 24 de julho, em $467 e 39 centavos, assim como as médias móveis de 50 e 100 semanas ao mesmo tempo. Se olharmos mais de perto, podemos ver o seguinte: o nível de $467 foi rompido para baixo na semana passada. E embora esta semana tenha fechado com um candle verde, ainda assim fechou abaixo do nível de $467. Isso significa que, formalmente, a tendência de baixa continua em vigor. Se virmos que o candle verde da semana atual, ou de qualquer outra semana, se consolida acima da média móvel de 50 semanas e acima do nível de $467, então podemos esperar crescimento. Mas será que vale a pena comprar? Responda a essa pergunta para si mesmo. Nos candles diários, o cenário é ainda mais interessante. Perceba que a ação abre com um enorme gap de alta, ou seja, atinge uma nova máxima histórica e imediatamente começa a cair. Outra tentativa de alcançar uma nova máxima histórica com um gap de alta, e novamente começa a cair. Isso significa que é um grupo, provavelmente investidores muito poderosos, que estão usando os picos de preço para sair de suas posições e transformar suas ações em dinheiro. Isso quer dizer que em algum lugar dessa região há um vendedor muito forte que é capaz de empurrar uma empresa tão poderosa para baixo. Mas o que estamos vendo agora? Vemos que todas as médias móveis foram rompidas para baixo, incluindo a média móvel de 300 dias, que está representada em azul. E agora temos um padrão de engolfo de alta nos candles diários. O que podemos supor? Podemos supor um teste das médias móveis de 200 períodos, 50 períodos e até mesmo da de 100 dias, que está representada em vermelho. Então, com base na situação atual, eu esperaria um movimento para alguma região desta área, seguido por uma queda. Claro, a situação pode se desenvolver para cima, talvez até para uma nova máxima histórica, mas é muito provável que caia. E quanto a onde pode cair, acabamos de delinear isso. Portanto, este não é o alvo principal, mas digamos que o alvo básico mais próximo para uma queda é $375. Quero enfatizar que não é proibido o preço atualizar a máxima histórica mais uma vez. Mas observe que toda vez que a máxima é atualizada, termina com venda, e a primeira rodada de vendas encontrou um fundo em torno de $505, enquanto a segunda rodada foi inicialmente em torno de 475, mas depois o preço caiu até $440. Com isso, sugiro que encerremos a análise de hoje. Comprar ações ou não é uma decisão sua. Compartilhei meu ponto de vista com você, e a próxima análise será sobre o Bitcoin. Se você não quer perder, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seus comentários sobre quais instrumentos gostaria que eu analisasse. Tudo de bom! Até a próxima!